Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pois eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a prioridade do reino de Deus, sobre a prioridade que Jesus deixou para mim e para você, como cristão, como aquele que serve, que anda com Deus. Eu quero falar sobre essa necessidade que a nossa alma tem, essa prioridade que nós temos como igreja, em servir ao Senhor. Você sabia que o texto que nós lemos aqui, ele faz menção a uma vida com Deus, sim, a uma vida de decisão, em servir a Deus, em caminhar com Deus. Nós lemos um texto que ele é um remédio, ele é um antídoto para as nossas vidas, no que diz respeito à ansiedade, no que diz respeito à depressão, a todas as síndromes que você puder imaginar que tenha cometido o homem nesse tempo, as dores espirituais, físicas que tenha cometido a humanidade. Jesus deixou um remédio que vai influenciar o caráter do homem, o coração do homem, a vida do homem, o caminhar do homem sobre a terra. Jesus deixou um remédio através da sua palavra, para que eu e você possamos andar com segurança e não debaixo da ansiedade da vida, não debaixo dos cuidados da nossa vida, não debaixo da inquietude do nosso coração, ou das aflições que nos rodeiam diariamente. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus foi o exemplo, o reflexo de quem venceu e de quem transpôs as barreiras continuamente. Por isso Jesus pode dizer isso para mim e para você, que nós devemos colocar o nosso coração, querido, no lugar certo. O meu e o seu coração deve estar focado no lugar certo. Muitas vezes as nossas motivações até são corretas, mas o nosso coração está no lugar errado. E muitas vezes nós padecemos por isso, porque nós queremos fazer uma coisa que vai trazer ansiedade, que vai trazer cansaço, que vai trazer depressão, que vai trazer síndromes de pânico para o nosso coração ou para a nossa própria vida. Jesus, nessa palavra, ele deixa um remédio para mim e para você contra essas coisas. Só que quando Jesus fala sobre isso, ele vai deixar uma prioridade, porque o reino de Deus, ele exige uma prioridade. Preste atenção, o reino de Deus, ele exige uma prioridade.
Quando Jesus discorre sobre tudo que ele falou aqui, o vestimento, a comida, a bebida, não andarmos cuidadosos, ansiosos, inquietos sobre tudo isso. E no finalzinho da sua fala, desse capítulo, ele vai dizer: mas buscai primeiro, está no imperativo essa palavra, buscai, ou seja, é uma contínua busca, é diária essa busca, é contínua essa busca. Buscai em primeiro lugar, colocai em primeiro lugar, seja esse o seu foco, seja essa a sua meta, seja esse o seu projeto, seja esse a sua causa, essa a sua causa. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Buscando o reino de Deus, vindo à igreja, lendo a palavra, buscando na comunhão com os irmãos, sendo igreja, vivendo a fé, buscando o Senhor, acreditando na palavra de Deus, acreditando naquilo que Jesus disse, absorvendo essa palavra em nossas vidas, seguindo no caminho da fé, vivendo o evangelho, crendo no que Deus falou, colocando isso como prática em nossa vida, para ver os milagres, o poder e a ação do Espírito Santo, movendo o nosso lar de forma poderosa. E aí, querido, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes você pode estar sem roupa, você pode estar sem comida, pode estar sem bebida, pode estar sem emprego, mas quando você busca o reino, quando você prioriza o reino, quando você coloca o reino em primeiro lugar, o reino se move a seu respeito, o reino opera a seu respeito, o reino age a seu respeito, porque você prioriza o reino de Deus. Aleluias. Por isso que Jesus vai encerrar dizendo, quando ele diz: olha, mais buscar depois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, a sua palavra, os seus princípios, a sua obra, o reino do Pai. E todas essas demais coisas, que essas coisas, demais coisas que Jesus está falando? A comida, a bebida, o vestimento, as necessidades diárias, a provisão diária, o pão nosso de cada dia, ou seja, tudo aquilo que você precisamos, porque ele mesmo disse: o vosso Pai, ele já sabe o que você necessita. Jesus, ainda, como ele está falando aos judeus, ele vai dizer assim, no 32, porque todas essas coisas, fazendo menção ao que ele disse antes, todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Você acha que Deus não sabe que você precisa se vestir? Você acha que Deus não sabe que você precisa comer e beber? Você acha que Deus não sabe que você precisa ter uma boa renda para a sua família? Você acha que Deus não sabe que você precisa de uma boa condição para a sua vida? Deus sabe, querido. O problema é quando nós deixamos de priorizar o reino e priorizamos essas coisas e passamos a buscar as coisas em detrimento do reino, e deixamos o reino de lado e passamos a buscar com a força da nossa mão, com a força do nosso braço. Querido, aí é decepção. Quando buscamos com a força do nosso braço, aí não há consolação. Quando fazemos as coisas pela energia da nossa alma, do nosso âmago, da nossa força, nós vamos nos cansar. Aí vai vir cansaço, vai vir ansiedade, vai vir dores, aí vai vir angústias, porque nós deixamos o reino e passamos a buscar do nosso jeito. Mas quando nós priorizamos o reino de Deus, querido, e passamos a buscar a vontade de Deus, todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas da parte de Deus. Amém? Todas as coisas serão acrescentadas, porque Deus sabe o que você precisa, querido. Deus sabe o que você necessita. Deixa eu falar para você, o Senhor tem, querido, prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em abrir portas, em mover a nosso respeito a sua bênção, a sua mão. Na verdade, a Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você já somos abençoados e muitas vezes nós esquecemos disso. Ficamos correndo atrás da bênção, ficamos correndo atrás do sinal. Se Jesus disse: olha, os sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio nessa noite, querido, que há sinais de Deus aqui em nosso meio. Eu creio nessa noite que o poder de Deus está conosco. Jesus disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei no meio deles. São palavras do Senhor, querido. Agora eu preciso acreditar naquilo que está escrito e colocar em prática na minha vida, porque senão, querido, eu não vou viver nada disso. Se eu ouço a palavra, se eu leio a palavra, se eu sou ministrado pela palavra, mas quando eu saio daqui, eu vivo a minha vida, esqueço do que Deus falou, querido, certamente eu vou perecer, porque eu deixei de ouvir o conselho de Deus,
e a vontade de Deus. Eu quero trazer nessa noite uma figura tão poderosa que está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, para as nossas vidas. Jesus está falando sobre a ansiedade da vida, Ele está falando sobre as necessidades da vida, Ele está falando sobre as depressões da vida, e o que Ele está falando, o que Ele colocou como antídoto, remédio, para que eu e você não venhamos viver debaixo dessa condição. Olha no versículo 34 que Ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Deixa eu perguntar para você, você já viveu amanhã? Alguém aqui já viveu o dia de amanhã? Mas tem gente doido, desesperado, enlouquecido por causa de amanhã. Amanhã, querido, você não viveu ainda. Amanhã Deus vai projetar para você. Amanhã Deus vai operar por você. Amanhã Deus vai agir por você. Mas você precisa buscar o reino de Deus. Aleluias. O problema é que eu vivo hoje, mas a minha ansiedade me leva a viver amanhã, me leva a viver depois de amanhã, me leva a viver mês que vem, e assim por diante. E aí, querido, vai acumulando, só vai acumulando pressão no nosso coração. Não era para existir crente depressivo, não era para existir crente inquieto, não era para existir crente ansioso. Mas existe, pastor, existe, querido, infelizmente existe. Mas o que Jesus diz para mim e para você? Olha onde deve estar o nosso coração. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração? Será que o nosso coração está na terra ou está no céu? Será que o nosso tesouro está na terra ou está no céu? Jesus está fazendo uma comparação bem direta e expressiva: ou é terra ou é céu. Ou o nosso coração está motivado e focado e direcionado à terra, ou o nosso coração está no céu. Ou nós ajuntamos tesouros na terra e o nosso coração está lá, ou o nosso coração está no céu e nós ajuntamos os tesouros no céu. E aqui o coração, querido, coração é o âmago do seu ser. Quando nós falamos de coração, nós já lembramos de alma, a sede do nosso interior, a sede do interior do homem. O coração é a alma, e a alma está ligada às paixões humanas, às vontades humanas, os desígnios humanos. E aonde estiver o meu coração, vai estar a minha vontade. Aonde estiver o meu coração, vai estar os meus planos. Aonde estiver o meu coração, vai estar os meus desígnios. Se o meu coração está na terra, querido, então eu estou procurando tesouro na terra, e estou vivendo aquilo que a terra está fornecendo. Mas se o meu coração está focado na eternidade, se eu estou juntando tesouro onde nem o ladrão rouba, onde nem a traça e a ferrugem pode consumir, se eu estou juntando tesouro na eternidade ao lado de Deus, então meu coração está no lugar certo. Mas se o meu coração está na terra, e se o tesouro que tanto desejo está na terra, o meu coração está no lugar errado. Jesus vai colocar a posição no nosso coração. E Ele vai falar sobre tantas coisas aqui. Ele fala sobre a candeia, os nossos olhos, que são os nossos olhos, que são a candeia do corpo, as janelas da nossa alma. Ele vai falar no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Olha isso aqui. Ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Preste atenção aqui. Mamon faz referência a poder, dinheiro, status, glória humana. Jesus está dizendo: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. É uma ruptura. Eu adoro a Deus, amo a Deus, me dedico a Deus, ou então eu amo Mamon, sirvo Mamon, me dedico a Mamon. E aí nesse lugar vai estar o meu coração, ou em Deus, no amor de Deus, na dedicação a Deus, no reino de Deus, em primeiro lugar a Deus, ou o meu coração vai estar em Mamon, no poder, no dinheiro, na força.
na ganância, na usura, no desejo pela terra. Interessante que Jesus disse: amar e odiar, se dedicar e desprezar. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Ele vai dizer no versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo maior do que a vestimenta? O seu corpo é maior do que as suas vestes, a sua vida é maior do que a sua comida, do que a sua bebida. E Jesus vai dar um exemplo tão claro, querido. Ele vai dizer assim: olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Será que eu e você não valemos mais do que um pardalzinho, querido? Do que uma rolinha, uma pombinha, ou qualquer um desses animais? Jesus disse: olha para eles, eles não trabalham, eles não cegam, mas o vosso Pai Celestial as alimenta, cuida delas, abençoa elas, guarda elas, provê para elas. Olhai para as aves do céu. Versículo 28: e quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos, preocupados, angustiados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E aí Jesus vai deixar um exemplo tão poderoso. Olha, Salomão, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Um lírio do campo, ele se vestia muito mais, querido, abundantemente, uma veste tão poderosa do que o próprio Salomão, que foi um dos homens mais ricos que passou pela terra e mais sábio. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois Deus, se assim veste a erva do campo, Deus veste a erva do campo. É Deus que dá roupa para o lírio, é Deus que dá as pétalas para as rosas, é Deus que faz todas as coisas com perfeição. Ele está falando: se Deus veste a erva do campo, que hoje nasce e cresce, amanhã lançada no forno, será que Deus não vai fazer isso com você? Será que Deus não vai vestir você, abençoar você, cobrir você com a bênção dele? Pois assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Sabe, querido, quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma total dependência de Deus, de quem serve e vive com o Senhor. Se dedicará, amará, servirá, buscará, honrará, caminhará com o Senhor e desfrutará daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós não estamos na igreja, querido, por causa das bênçãos. Nós estamos na igreja por causa de Deus. E se eu tiver Deus, eu vou ter tudo que Deus tem. Tem muita gente que tem uma concepção errada, vai para a igreja porque quer receber alguma coisa de Deus. É a mesma coisa, querido, do seu filho só ir a você por aquilo que você pode dar para ele. Já pensou, querido, seu filho só te dá um abraço, só te dá um beijo quando você dá um presente para ele? O seu filho só diz que te ama quando você dá alguma coisa para ele. Assim Deus se sente muitas vezes na igreja, como aqueles que vão a Ele só para receber alguma coisa dEle, mas que não vão a Ele por aquilo que Ele é, amando como o Senhor, como o Salvador e como o seu Pai. Aleluias. Eu não esqueço desse retrato. Um dia quando eu dei um presente para o Gabriel, que ele tanto queria anos atrás. Eu já dei esse exemplo aqui, quero falar de novo. Dei um presente para ele. Ele queria tanto aquele presente. E o dia então que nós fomos entregar o presente para ele, no dia, pela manhã, colocamos a caixa de presente em cima do balcão em casa. Era o aniversário dele. Ele olhou para aquele embrulho grande em cima do balcão. O olho dele envermelhou. E ele pensou dentro de si: será que é aquele presente que eu tanto quero? Ele foi, pegou a caixa na mão assim, levantou a caixa na mão, sentiu o peso do presente, começou a chorar. Ele deixou o presente onde estava, querido. Ele foi me abraçar. Ele foi abraçar a mãe dele e dizer: pai e mãe, muito obrigado pelo presente. Pai e mãe, muito obrigado por esse amor, por esse carinho. Pai e mãe, muito obrigado por ter dado aquilo que eu tanto desejava. Sabe, querido, é isso que Deus quer ver em mim e você. Deus quer até abençoar a sua vida, abrir a porta para você. Mas Deus quer que você pegue a bênção, o presente, coloque de lado e
Dê um abraço nele e reconheça que tudo que ele faz porque ele ama você. Ame o Senhor de todo o seu coração. Dedique-se ao Senhor de todo o seu coração. Abra sua Bíblia aí no Salmo 37. O Salmo de Davi, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e será verdadeiramente alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te, agrada-te, reconheça-o, que Ele seja tudo para você, que a sua vida esteja nele, que Ele esteja em você. Deleite-se nele, entregue-se para Ele, viva para Ele, e Ele concederá o desejo do seu coração. Davi vai além, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu coração, confia. Querido, será que nós confiamos em Deus? Será que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor? Porque o tudo fará vem no final. Primeiro eu preciso entregar o caminho, eu preciso confiar, porque o tudo Ele fará vai vir no final. Pega o seu filho pequenininho, se você estiver de colo, vai brincar com ele, joga ele para cima assim, bem alto, mas não esquece de pegar. Pegue ele. Quanto mais você joga ele para cima, querido, ele desce e você pega ele, mais confiança ele pega, e mais ele quer que você jogue ele para cima. É o que Deus está falando aqui, querido. Quando você entrega o seu caminho, quando você confia, tudo Deus fará. Aleluias. Quando você joga o seu filho para cima, ele volta, ele sabe que ele não vai cair, ele sabe que você vai segurar, ele sabe que você vai pegar ele com as suas mãos, porque ele confia no Pai. Ele confia no Pai. Assim eu e você devemos confiar no Pai, entregar o nosso caminho, entregar a nossa vida, o nosso coração, entregar a nossa vida ao Senhor, e Ele tudo vai fazer a nosso respeito. Uma representação bíblica no Antigo Testamento. Quando o povo estava no Egito e saiu para o deserto, depois das pragas que Deus mandou através ali de Moisés, através do envio de Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão de 430 anos, o povo sai com a mão forte e vai em direção a Canaã, ao deserto. E quando o povo está indo, eles se deparam com o Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha do outro, e o Mar Vermelho na frente. Saíram debaixo do jugo da escravidão, agora encontram o mar na frente, não tem para onde ir atrás. Faraó está com um exército furioso para matar os israelitas. Estavam os homens, as mulheres, as crianças, bebês de colo, desesperados, porque agora o Faraó vinha com fúria atrás para matá-los. Mas a Bíblia diz que, como um flash, como um raio, uma coluna de fogo se coloca entre eles. Uma coluna de fogo se coloca entre Faraó e os israelitas. E Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa o Mar Vermelho em seco. A partir daquele dia que a nuvem de fogo durante o dia, durante a noite, a nuvem durante o dia e a noite como fogo, o dia que a nuvem se colocou entre os israelitas e Faraó, nunca mais ela saiu. O dia que Deus se colocou no meio do seu povo, nunca mais ele saiu, ele caminhou junto com o seu povo. A Bíblia diz que eles foram para Canaã, queridos. Eles entraram, lá na frente eles dividiram as tribos. Deus deu uma visão para Moisés de um tabernáculo, que posteriormente seria o templo, que foi construído por Salomão. Quando Deus dá a visão para Moisés, Moisés faz o tabernáculo, que era uma barraca de lona, com todos os utensílios, aonde se adorava a Deus. E quando esse tabernáculo foi erigido, fabricado, as tribos se colocavam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era guiado pela nuvem da glória. A nuvem da glória do Senhor estava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se movia,
Então Moisés, Arão, os israelitas, os levitas sabiam que Deus estava tomando uma outra direção e que Deus queria levar o povo para uma outra direção. Então quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, todo mundo ficava atento e dizia um para o outro: olha, Deus está se movendo, Deus vai mudar de lugar. Recolhe as suas barracas, esquece a horta que você fez atrás da sua barraquinha, esquece os alfaces que você plantou, abandona tudo isso aí, porque Deus se levantou, Ele vai se mover para outro lugar. Você precisa seguir o Senhor. Querida, essa figura era tão poderosa em Israel, tão poderosa, quando Deus se levantava com uma nuvem sobre o tabernáculo, e a nuvem começava a caminhar no ar. Moisés e os levitas desmontavam o tabernáculo e seguiam após a nuvem. E todo Israel desmontava as suas barracas, as suas casas, móveis, e seguiam após a nuvem da glória de Deus. Caminhavam até a nuvem parar. Quando a nuvem parava, o tabernáculo novamente era estabelecido, colocado no lugar. E em volta do tabernáculo, todas as tribos, elas colocavam as suas barracas. Interessante que o tabernáculo não ficava na frente, não ficava atrás, não ficava do lado. O tabernáculo ficava no meio, e todas as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Que figura é essa, querido? Que figura é essa para as nossas vidas? Que Deus deve ser o centro na sua vida. Deus deve ser o centro na sua casa. Deus deve ser o centro no seu coração. Deus deve ser o centro na sua alma. Buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus deve ser o primeiro. Deus deve estar no meio. Deus deve estar no controle. Deus deve ser o único. Aleluias. Desde a criação nós vamos ver, querido, Deus operando no meio do seu povo. Deus estando no meio do seu povo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo, os 3 judeus foram lançados por Nabucodonosor na fornalha de fogo ardente. Mas a Bíblia diz que nem cheiro de fogo havia naqueles homens. Os soldados que lançaram aqueles homens dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo. Mas naqueles homens que tinham a fé em Deus, nem cheiro de fogo tinha nas suas roupas, no seu corpo. E a Bíblia diz que o rei olhou para dentro da fornalha e ele não viu só 3, ele viu 4, porque Deus estava no meio deles. Sabe, querido, quando eu e você honramos a Deus, Deus honra as nossas vidas. Quando você busca a Deus, querido, e você prioriza o reino de Deus, Deus prioriza a sua vida. Quando você honra a sua fé, quando você acredita sem duvidar, como Abraão, que tinha uma promessa de Deus, ficou 25 anos esperando, e a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas estava dando glória a Deus todos os dias. Pastor, mas está difícil, a luta está grande, o problema está difícil, a porta não se abre, cada dia que passa piora, mas dê glória a Deus. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, busque o Senhor, querido. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Jesus. Aleluias. Nós olhamos para a enfermidade, olhamos para a dificuldade, olhamos para os problemas, mas não olhamos para Deus. Não levantamos os nossos olhos, como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. A referência ao monte é um lugar alto onde Deus se manifestava, onde a glória de Deus continuamente pairava sobre Israel. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Sabe, querido, Deus precisa ser o centro em nossas vidas. Há um texto em João 20:19 que diz o seguinte: chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se sentiam ajuntados, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Olha essa expressão aqui, querido, olha essa expressão. Chegou Jesus e pôs-se no meio. Jesus tinha morrido e ressuscitado. João 20:19. Os judeus estavam no cenáculo fechado com medo, por causa da perseguição. Os discípulos, propriamente dito, portas fechadas, eles estavam temerosos, reunidos ali juntos, orando a Deus, buscando a Deus, conversando, se consolando. Vamos num flash de segundo, Jesus aparece no meio deles, e Jesus disse para eles: Paz seja convosco.
Jesus estava dizendo para eles: eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, eu estou aqui, eu não fui embora não, eu continuo com vocês. A Bíblia diz: chegou Jesus e pôs-se no meio. O pôs-se no meio não é por acaso, querido, porque o meio é o lugar de destaque, o meio é o lugar principal, o meio é onde está aquele que é a figura principal. Por que o tabernáculo ficava no meio? Por que o tabernáculo ficava no centro? Você acha que era por acaso, querido? Por que Jesus se põe no meio deles? Porque é no meio deles que todos vão vê-lo, porque é no meio que todos vão presenciá-lo. É nesse lugar que Jesus deve estar em sua vida, em seu coração, no meio, no centro, porque é nesse lugar que ele vai receber glória, é nesse lugar que ele será exaltado, é nesse lugar que ele será levantado. Aleluias. Jesus veio para abençoar os discípulos, veio para trazer paz para eles. Paz seja convosco. Vocês estão com medo, estão temerosos, vocês estão passando por dificuldade, estão debaixo da pressão. Paz seja convosco, paz seja convosco. Eu estou aqui no meio de vocês, eu estou presente, eu não abandonei vocês. Aleluias. Jesus disse em Mateus 18, 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí eu estou no meio deles. Aqui tem mais do que 2 ou 3 reunidos. Aí eu estou no meio deles. Sabe o que Jesus diz nesse contexto aqui? Mateus 18, 18: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós nos reunimos aqui, querido, e nós concordamos com a bênção de Deus. Nós nos reunimos aqui, nós concordamos com a vitória de Deus sobre a nossa casa. Nós nos reunimos aqui para buscar o reino de Deus. Nós nos reunimos aqui para viver a vontade de Deus. E Jesus está dizendo: se nós concordarmos acerca de qualquer coisa que pedirmos, nós receberemos. Se eu concordo com a sua bênção, você concorda com a minha bênção, eu recebo. Se eu concordo com a sua cura e você concorda com a minha cura, nós oramos, nós somos curados. Se eu concordo com a sua vitória e você concorda com a minha vitória, nós oramos, nós seremos abençoados. E assim por diante. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A Bíblia diz, Paulo dizendo para Timóteo, 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador. Quem é o mediador? Aquele que está entre Deus e os homens, aquele que está no meio entre os dois, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo está dizendo para Timóteo: há um só Deus e há um só mediador, alguém que está mediando a nossa vida diante de Deus. Se chama Jesus Cristo. Ele está no centro da nossa vida, está no controle das nossas vidas. Mas às vezes, querido, tem dia que parece que é tão difícil, que você olha para cá, olha para lá, as coisas não acontecem. Aí você chega a duvidar e dizer: será que Deus está comigo? Aí você chega a duvidar, dizer: será que Deus não esqueceu de mim, não? Será que Deus não está pleiteando a minha causa, não está fazendo nada a meu favor, não está olhando para mim? Porque talvez a intensidade da prova é tão grande, talvez os muros são tão grandes e o gigante é tão grande, nós paramos de olhar para o Senhor e passamos a focar só o problema. Quero convidar você nessa noite, querido, para você tirar os seus olhos do problema e passar a olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, olhando para Jesus,
esse é o meu foco, esse é o meu olhar, essa é a minha visão. Está olhando para o Senhor, está buscando o reino de Deus, está vivendo a vontade de Deus. No momento da nossa dor, da nossa luta, Jesus vai estar. Vou te dar um exemplo clássico aqui, João 19, 16 ao 18. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele 2, um de cada lado, e Jesus aonde? Aonde? No meio. Crucificaram um de cá e crucificaram o outro de lá, e Jesus crucificado no meio. Detalhe que eram 2 ladrões, querida. E até, querido, na hora da morte Jesus salva, quando há arrependimento, porque um disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Aleluia. Sabe, Jesus vê, querida, a nossa dor. Jesus estava lá no meio da dor daqueles 2 homens. Jesus estava sentindo o que eles estavam sentindo, a mesma dor que eles estavam sentindo, mais ainda do que eles sentiram. Não só a dor da crucificação dos cravos, mas a dor na alma, a dor do pecado, a dor das mazelas do homem, a dor da humanidade, as aflições que as almas passam. Jesus estava sentindo no Calvário, e Jesus, mesmo nesse lugar de dor, Jesus estava no meio deles, no meio. No alto, no monte, Jesus estava no meio da dor, da agonia, do sofrimento. Pensa que Deus não está com você? No meio da dor, da agonia, do sofrimento, dos problemas, da humilhação, Jesus estava no meio. Por que Jesus está no meio, querido? Para salvar, para abençoar, para curar, para levantar, para redimir, para abrir a porta. A palavra do Senhor disse, Jesus disse: eu sou a resplandecente estrela de Davi. Eu tenho a chave que abre e que fecha. A porta que eu abro ninguém fecha. Ele disse: eis que coloco diante de ti, que pus diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém pode fechar. Aleluia. Sabe, querido, que sempre vai haver uma porta aberta diante de você, e quem abriu foi Jesus. Amém? Quem abriu foi Jesus. Sempre vai haver uma porta aberta diante das nossas vidas, e foi o próprio Jesus que abriu. Quando nós pensamos que agora fechou, que agora não dá mais, agora acabou, a porta do Senhor continua aberta, a bênção do Senhor continua presente, o favor de Deus continua lá. Deus não mudou, querido. Sabia que Deus não muda? Deus não muda. Pode procurar de Gênesis Apocalipse, ver se Deus muda. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Sabe quem muda? Nós que mudamos. Nós que mudamos. Judas estava caminhando com Jesus, junto com os discípulos. Judas tinha as mesmas regalias que os discípulos tinham. Todos estavam ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus curar, abençoar, abrir as portas, mover, agir, fazer. Judas presenciava os milagres, sinais, prodígios, o morto sendo levantado, o endemoniado sendo liberto. Jesus deixava claro isso para os discípulos, todos presenciavam a glória de Deus. Mas um dia, Satanás entrou no coração de Judas, porque Judas deixou. Judas traiu Jesus por 30 moedinhas de prata. 30 moedas de prata. Judas entregou Jesus. E Judas foi levar os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os pecadores, aonde Jesus estava no alto orando com seus discípulos, na quinta-feira à noite. Judas disse: eu sei onde é que ele está.
E os sacerdotes deram 30 moedas para eles, fizeram um pacto. E Judas levou-os onde Jesus estava. E Judas disse: olha, aquele que eu chegar e que eu beijar, esse mesmo é. E Judas não faz diferente, leva eles diante de Jesus. E quando ele chega, ele diz: Rabi, mestre, e dá um beijo na face de Jesus. Jesus disse: Judas, amigo, aqui vieste. Amigo, aqui vieste. Sabe, Judas mudou, querido. Ele traiu Jesus, mas Jesus continuou chamando Judas de amigo, dizendo: amigo, aqui você veio. Deus não muda, querido, nós que mudamos, amém? Nós é que mudamos. E quando nós mudamos, nós perdemos a nossa bênção. Mas o Senhor continua lá o mesmo, imutável, santo, poderoso, abençoador, galardoador, presenteador, abençoador. Mas muitas vezes eu que mudo diante do Senhor, que eu traio a sua confiança, eu traio a sua vontade, o seu reino. Mas quando eu me disponho a servir e viver a vontade de Deus, querido, nada pode parar a mão de Deus, o agir de Deus sobre a minha vida. Nada pode parar o que Deus começou em nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que a obra que Ele começou em nossas vidas, Ele vai terminar até o grande dia de Jesus Cristo. A obra que Ele começou na sua vida, querido, pode dar certo que Ele vai continuar. Ele vai terminar. Ele vai concluir. Muitas vezes é nós, querido, que nos perdemos na caminhada, perdemos o foco, ficamos sem direção, tomamos caminhos errados, atitudes erradas, até entender o propósito de Deus. Mas aí Deus continua lá, querido, com o seu propósito, o seu plano perfeito, estabelecido para as nossas vidas. Ele não mudou, não. Ele continua o mesmo Deus. Amém? Ainda hoje Jesus, querido, ainda hoje Jesus está no meio das nossas vidas. Mesmo quando você olha e fala: não pode, Deus não está comigo, não pode. Tudo isso acontecendo, todos esses problemas, todas essas tristezas, não pode, Deus não pode estar comigo. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus não é o meu louvor, o que agrada a Deus não é a minha vida de piedade, de santidade, o que agrada a Deus não é as obras que eu faço, tudo isso faz parte, mas a Bíblia está dizendo que o que agrada a Deus é a fé convicta. Pela fé, Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, é algo de necessidade, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Sabe quando você está, querido, em meio às lutas e parece que a oração não sobe porque a luta está grande? Porque às vezes falta fé e convicção. Talvez a tristeza maior do que a fé, talvez a angústia maior do que a fé. Só que a Bíblia está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, onde é que eu consigo fé, pastor? Onde eu consigo fé? Tem algum lugar que eu consigo comprar, adquirir, receber fé? Tem, querido. Você não precisa comprar, não. Você só precisa crer. Você precisa ouvir a palavra. A palavra. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não recebemos a palavra de Deus, a nossa fé, querido, vai minguando. Vai minguando. Quando pensa que não, estamos vivendo uma vida de derrota.
Porque deixamos de olhar para Deus e de crer em Deus e de olhar para a palavra e dizer e viver e receber aquilo que a palavra diz que nós temos e que nós somos. Se a Bíblia diz que eu sou curado, então eu sou curado. Se a Bíblia diz que eu sou abençoado, então eu sou abençoado. Se a Bíblia diz que eu sou próspero, então eu sou próspero. Mas eu preciso crer. E o crer, querido, não é só dizer, eu creio naquilo que Deus falou. Esse creio vai muito além só de palavras, vai de prática em obras daquilo que Deus falou. Lembra quando Jesus disse assim, em Mateus 7, 24 a 27, ele diz: todo, pois, aqueles que escutam estas minhas palavras e as pratica, eu comparo ela a um homem, uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? O próprio Jesus, querido. Ouviu as minhas palavras, prudência, colocou a sua vida sobre a rocha, praticou a palavra. Veio os rios, veio a chuva, veio a tormenta, veio o problema, veio a dor, a enfermidade, a perseguição. Veio todas as coisas contrárias, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Porque ele ouviu a palavra e praticou, ouviu a palavra e viveu, ouviu a palavra e caminhou pela palavra. Mas ele vai dizer assim: mas todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo ele e ela a um homem e uma mulher imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Correram as chuvas, os ventos sopraram, combateram aquela casa, ela caiu, e foi grande a sua queda, porque não estava edificada sobre a rocha, mas sobre a areia. Assim é todo aquele que escuta as minhas palavras e não as cumpre. E eu quero terminar aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo de João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 5. João 15, 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, eu e você, querido, nada poderemos fazer, nada. Versículo 6 em diante. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis metade, alguma coisa, o que deseja seu coração. Jesus está dizendo: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas há uma condição aqui: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Você precisa estar em mim, e as minhas palavras precisam estar em você. E eu preciso estar em você. Você precisa estar em mim. Porque quando você pedir, tudo que você pedir será concedido, será feito. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Jesus está associando o fruto da vida com a nossa petição e a nossa bênção. Jesus está dizendo: sem mim nada você pode fazer. Se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, você pode pedir tudo que você quiser, e vai ser feito. E nisto é glorificado meu Pai, por causa dos frutos que você tem, por causa da obra que você pratica, por causa da palavra que está em você, porque você não nega, porque você vive a fé, e você acredita naquilo que Jesus diz no seu coração. Amém? O Senhor está no nosso meio? Querido, faça uma análise aí. O Senhor está no meio da sua casa, no centro da sua vontade?
O Senhor é o centro do seu coração, da sua vontade. Jesus nos deixou 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, teu sentimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Para que Deus seja o centro da minha vida, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. E Ele deve dominar e predominar sobre a minha vida e sobre a minha casa. Deixe o Senhor, querido, estar no meio. No meio, biblicamente, significa da ideia de a presença estar junto, estar envolvido, estar intervindo, estar agindo. Sabe quando você está assim com algumas pessoas e sempre um se destaca? Um líder, alguém se destaca porque está no meio? Assim é Jesus em nossa vida, querido. Em nosso lar, sempre Ele se destaca. Sempre a vontade dEle predomina. E aí nós vamos ver a honra de Deus sobre a nossa casa, a bênção de Deus sobre a nossa família. Nós vamos ver, querido, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Se Jesus não é o centro da sua casa, que Ele seja a partir de hoje. Amém? Se Ele não é o centro do seu coração, querido, que Ele seja a partir de hoje. Em nome de Jesus.